Em 34% dos casos de fraude corporativa investigadas pela S2, a corrupção envolvia decisões tomadas por líderes com alto grau de autonomia e baixa supervisão. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Muito bem! Agora estamos começando uma nova temporada do Dissimulados. Agora é o Dissimulados Arrependidos. Qual que é a ideia dessa nova temporada, né? Dessa nova abordagem? É a gente discutir um pouco um conceito do Sun Tzu chamado Ponte de Ouro, que é um conceito que volta no tempo, como se pudesse, na verdade, a pessoa voltar no tempo para que ela tomasse a melhor decisão diante daquele dilema ético que ela está vivendo. E para isso a gente está resgatando sempre um podcast da primeira temporada. No caso desse podcast vai ser sobre corrupção, que está lá no quarto episódio da primeira temporada. Ali a gente tratou então sobre um caso envolvendo o Marcos e o Paulo, que eles se envolveram num ato de corrupção privada. Sim, corrupção privada existe, sim, muita gente acha que não existe só porque não é tipificado por lei, né? Ou seja, não é crime e corrupção privada. Mas a corrupção privada existe quando existe uma tratativa, um esquema envolvendo um funcionário de uma empresa privada com outro de uma outra empresa privada. E aí, enfim, nesse esquema de tratativas, de aceitar propina, de suborno, conflito de interesses e assim por diante, pode sim acontecer a corrupção privada. Muito bem, se você tiver interesse, vai lá e resgata, assiste de novo esse episódio. Se não, não tem problema nenhum, porque você vai logo se inteirar sobre essa situação. Por quê? Porque a gente vai pensar o seguinte: o que a empresa poderia ter feito para que essas pessoas, esses corruptos, não se tornassem corruptos? Ou seja, o que seria possível diante dessas situações de dilemas éticos e assim por diante, eles realmente tomassem a melhor decisão? Ou seja, não praticar a corrupção. Para isso, temos então dois convidados, e eu não vou falar dois convidados especiais, porque um não é especial, que é o Mário. O Mário não tem nada de especial, você já conhece, você já está cansado. Aliás, estamos destituindo ele da âncora do podcast de Simulados, porque foram muitas reclamações nos comentários, o pessoal falando, esse cara é muito chato e assim por diante. Então a gente achou melhor, né, Nath, trocar e aí trazer uma pessoa muito mais agradável, que sou eu, para realmente fazer a âncora desse podcast. Assinado Marlene Matos. E aí, então, o Mário, ele tá participando aqui desse primeiro episódio, dessa nova série, para pegar e passar o bastão para mim. Mas temos um grande amigo e realmente um parceiraço, e esse sim é um convidado especial, que é o Carlos Novickis. Mas antes de passar a palavra para o Carlos, eu queria passar a palavra para o Mário, para ele pegar e ter um processo de, como que chama? Desapego, né? Desapego, e ele passar o bastão para mim, né, Mário? O Renato, ele tá na oficina de atores, na parte de comédia, para ver se ele desenvolve esse lado que é muito ruim e eu acho que ninguém tá gostando. Mas enfim, para quem não acompanhou a primeira, a segunda e nem a terceira temporada do Dissimulados, saiba que todas as histórias que a gente contou nas temporadas e as histórias que a gente vai continuar contando agora estão no nosso livro, no Dissimulados, né, Renato? Ah, muito bem. Que exatamente agora o Renato vai pegar e vai mostrar, porque isso é um papel importante. Ele é meu coaching do podcast, que eu não sei exatamente o que fazer. Então, tá aqui o livro de Simulados. Vai lá, compra, tem aí vai aparecer, link, né? Vai aparecer e tal, compra o livro. Mas a ideia do Dissimulados Arrependidos é porque muitas vezes a gente vê, de fato, arrependimento nas pessoas que cometeram a fraude. E
a gente quer buscar agora entender com todo mundo o que, além das próprias pessoas, poderiam ter feito e também o que a empresa poderia ter direcionado para que aquilo não se materializasse. E agora, Muito bom. tá contigo, Carlos. Comigo? Se apresente aí para o pessoal. Tá certo. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Acompanho aí os episódios que vocês produzem, é muito bacana, acho que muita gente gosta. É um jeito até de difundir o conhecimento de uma área que às vezes é lembrada quando deu ruim, né? É o problema, então acaba virando até custo, porque você quer descobrir se o problema aconteceu, mas não necessariamente você consegue pegar essa ponte de ouro que você falou, né? O custo tá lá, tá posto. Então, acaba sendo um custo grande, né? E eu acho que o advogado, numa situação dessa, né? Que é o meu caso, vem junto disso, né? Porque também entra para poder resolver ali ou apoiar, melhor dizendo, mitigar ou tentar mitigar o custo potencial da crise. Mas que já existe, vai ter custo, né? Mas pode Então, continuar existindo essa crise, né? E ser até pior, né? Se você não descobre o que aconteceu, você não consegue entender o que aconteceu, não consegue prevenir que aconteça de novo. 2, se você acha, quem acha não sabe. Então você pode ser injusto ao acusar alguém, responsabilizar alguém, o que abre um outro flanco de problemas. Às vezes você acusa alguém de forma injusta e também não descobre o que aconteceu. Então você vai ter 2 problemas. E isso tudo vai passar por uma reflexão da empresa, uma apuração para poder mitigar o problema. Na minha prática, então, apresentando aqui, né? Sou advogado, oriundo da parte criminal mesmo. E hoje eu trabalho na responsabilidade ou no endereçamento da responsabilidade criminal da pessoa física pela empresa, né? Por falhas de responsabilidade na adequada ou na condução, no respeito às regras de governança interna, né? Então, trabalhando com a parte de integridade, para a gente fazer esse elo de ligação entre boas práticas de governança idealizadas e até de constante aprimoramento e a execução delas pelos indivíduos que compõem a organização ou a microinstituição. Então, eu trabalho nesse espaço com o escritório de advocacia, conduzindo, né, como a gente já sabe, né, investigação, melhoria de processo, análise de risco e assim vai, em apoio às empresas. Não consegue, eventualmente, pegar a ponte para mudar o fato pretérito, mas com certeza dá para criar uma melhoria para que aquilo não aconteça de novo. Ao menos do mesmo jeito, né? Se é bom, tem que aprender com o erro e não repetir ele. É bom errar erro novo, né? Erro velho... Senão fica só enxugando, acaba sendo besteira. gelo, não vai adiantar nada. Exato. E aí, a primeira pergunta, então, já coloco aqui, a primeira serpente no jardim, é o seguinte: por que aqui no Brasil a corrupção privada ainda não é crime, cara? Você sabe? Está no anteprojeto de lei do anteprojeto de renovação do Código Penal. Tá, então começa que há ali alguma coisa. Há uma intenção. Há uma intenção, e é antiga até, eu não lembro até a data do projeto de lei, mas é antigo. Mas há outras figuras satélites, digamos assim, né? Quando a gente fala de fraude privada, nessa modalidade, corrupção privada, você vai cair em 2 grandes modalidades, ou 2 grandes tipos penais, né? Você pode ter o estelionato, né, que alguém, mediante algum esquema, algum ardil, né, um artifício, ele engana alguém e obtém alguma vantagem indevida. Então, uma corrupção privada poderia entrar nessa, né? Por quê? Porque a empresa lesada, ela é enganada achando que está contratando a melhor decisão para ela, mas na verdade a decisão está sendo influenciada de forma indevida por uma propina pro representante da empresa, numa quebra do dever de lealdade que ele ou ela teria com relação àquela empresa. Ou seja, a melhor decisão para ele, não para a empresa. Para ele e não para a empresa. Então, o estelionato ele trabalha bem nisso. Só que você tem uma outra modalidade que é o furto mediante fraude, né? Então, por meio de falsificação de documentos ou uma fraude qualquer, você subtrai, ou a pessoa, né, subtrai valores de uma empresa sem que ela saiba que isso aconteceu. Então, fraudes eletrônicas poderiam entrar um pouco nessa linha, né? Mas não é uma corrupção privada, porque você não necessariamente está enganando alguém. E aí também não necessariamente teve furto, porque você vai lá privilegiar um em detrimento do outro, não. E aí
gastando todo o meu latim, nulo, um crime nulo sine privilégio, né? Ah, gostou, hein? Agora esgotou. Vamos lá. Agora acabou, não tem mais nada, né? No Terminou. máximo da Tavênia, né? Passa pro próximo episódio. Justo. Então, assim, quando a gente olha, né, o desenho, o estelionato, ele até, em tese, conseguiria endereçar bem, né? Mas acaba carecendo de base para você comprovar o indevido. Uhum. Porque, no fim do dia, e se foi, de fato, uma boa contratação para a empresa? Uhum. Né? O simples fato de alguém ganhar dinheiro para isso macularia a boa decisão? Você poderia dizer, não, mas daí poderia ser mais barato. Mas e se não seria? Né? E se aquilo lá é um FII comercial, como tem práticas de corretagem de imóvel, que é transparente, como a gente já via batendo papo, ou de arquitetura, em que você tem alguma remuneração pela administração de algum contrato de forma transparente. Uhum. Né? Então, há uma intenção, dá para endereçar com o que há hoje, mas não necessariamente é fácil, porque fica difícil de comprovar o detalhe. No final, a vítima pode ser até a empresa que pagou a propina. Porque, veja, ela está reduzindo o lucro dela para poder remunerar a pessoa que tem a chave do portão dourado. Uhum. Ela é a melhor decisão, ela fez um ótimo preço, só que, além disso, ela tem que pagar um dinheiro. Que é Por o isso pedágio. ela tem que é o pedágio. É o pedágio, né? Ela tem que reduzir o lucro dela. Uhum. Então você pode até entrar num argumento de que a vítima pode ser quem pagou a propina Uhum. por uma ameaça de um mal injusto, de você não conseguir ser contratado por um serviço bom com uma proposta boa. Na realidade, digo mais, não é. A gente pode pensar nessa possibilidade. Em muitos casos que a gente trata, o fornecedor ele se autodeclara como vítima porque ele não tinha alternativa. É verdade. Sim. Muito comum. Pode ser, mas também eu acho que entra um pouco na racionalização de Sim. que ninguém quer se ver né, como culpado, corruptor. quer dormir bem, né? Ou seja, não é um crime sem vítima, como tem muita gente que fala, né? Tem vítimas e você pode direcionar as vítimas para vários lados, né? E dá para ir mais longe. Só tem vítima. Porque no fim do dia, se a gente humanizar, que é uma coisa que a gente estava batendo papo, humanizar até o algoz, que é um humano, né? Não veio de outro planeta. Alguns até se esforçam, creio eu, mas não vieram. São humanos. Humanizando, essa pessoa ela pode ter até um benefício financeiro, mas talvez seja o único que tem. Até parafraseando o Eduardo Lira, da Gerando Falcões, né? Eu já ouvi ele dizer numa entrevista que, às vezes, as pessoas são tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Não dorme bem, cheio de pensamentos negativos, perseguições, preocupações de ser pego. Senso de alerta o tempo todo lá em cima. Constante. Como é que você vive num senso de alerta constante de que agora vai ser pego, agora vai ser pego, agora vai ser pego? Às vezes às vezes não é. E a única coisa que a pessoa conseguiu ganhar é dinheiro. E que, eventualmente, vai ter que perder todo ele para poder remunerar quem vai tentar defender ou todos os custos que advêm disso. Médicos, psicológicos, a perda de confiança da família e outras coisas do gênero. Então, no final do dia, até quem a gente acha ou tende a colocar como beneficiado, eu desafiaria para dizer que também é vítima. Não, e é engraçado, porque uma das pesquisas que desenvolvemos, que era a gente fez o comparativo do quanto que a pessoa ganhou com a fraude com o quanto que ela tinha de remuneração anual. E aí representava só, o ganho com a fraude representava 1/3 da remuneração anual. Então, logo, o cara ganha com a fraude 4 meses de salário, mais ou menos, e tal. E aí perde emprego, geralmente demitido, geralmente não, mas é demitido por justa causa, pode ser, né? Pode ser, e até responder por crime. E aí, por conta de uma situação, uma decisão dessa, ou seja, que não, no final das contas, o crime não compensa, né? Para alguns compensam em termos de valores, né? De grana, não em termos éticos, nunca compensa, mas o que é engraçado nessa pesquisa é que, na maioria dos casos, não compensa financeiramente falando. Isso que é o mais
bizarro do Eu processo. posso estar enganado, mas para quem tiver interesse nessa pesquisa, o nome dela, se não me engano, é A Vida Após a Fraude, A que foi Vida- capitaneada pelo Renato, com um banco de dados da S2, e ele é muito interessante porque foi baseada nas confissões de vários fraudadores que tiveram esse benefício, como o Renato falou. Então vale muito a pena porque tem outros detalhes interessantes, como quanto tempo a pessoa demora para se recolocar no mercado, se ela muda de setor, se ela muda de estado, se ela começa a empreender, é muito interessante. Inclusive, vamos deixar aqui no link, né? Para a pessoa baixar. Mas aí, Bem. enfim, então tá. O cara, no caso de corrupção privada, dificilmente o cara vai responder por crime. Mas ele pode ser demitido por justa causa, inclusive, correto? Pode ser demitido por justa causa, né? Porque quando a dispensa por justa causa, ela é uma questão trabalhista, né? Tá no 482 da CLT, então você tem todas as causas de perda completa, né? De sustentabilidade do contrato de trabalho por alguém. E se a pessoa for estatutária, a gente tem que lembrar, né, o dever de lealdade com a empresa. Se for SA, então tem na lei das SAs. Se não for, você pode pegar isso daí do Código Civil. Fato é que a pessoa que integra uma empresa, seja na condição de trabalhador assalariado ou como estatutário ou até como acionista, essas pessoas elas devem uma lealdade com as atividades que elas desempenham, né? Seja como sócio, seja como um representante administrador estatutário, seja como empregado. E dispensado por justa causa ou uma rescisão por quebra do dever de fidúcia, dever de lealdade, ele não necessariamente, e na verdade ele nem vai ter uma base criminal, né? Porque a empresa não pode acusar alguém. Ah, tô mandando embora porque cometeu crime. Não pode. Porque quem pode dizer que alguém cometeu crime? Uma sentença transitada em julgado condenatória. Uhum. Isso daí é Tribunal Superior. Você, no mínimo, tem que ter o segundo, a segunda instância julgando, né? Mas o superior, você vai para o STJ ou STF, se for o caso. Então, a empresa não pode acusar disso. O que ela pode é descobrir fatos que atentam diretamente a esse dever de lealdade, ao dever do trabalho assumido com o contrato CLT, e por isso rescindir. E pode até pontuar que aquela conduta, ela guarda, pelo menos em teoria, a conduta descrita no tipo penal. Pô, a pessoa desviou dinheiro em benefício próprio por meio de uma fraude ou algo do gênero. Pô, isso daí parece estelionato, isso daí parece um furto mediante fraude ou uma apropriação indébita, o que quer que seja. Só que você não está mandando embora por causa disso. Você não sabe se tem excludentes de ilicitude ou então de punibilidade, sei lá, não tem julgamento feito por quem é a autoridade competente para isso. Então, você tem a quebra do contrato. Então, uma coisa que eu até gosto, quando a gente vai falar de governança, né, para fazer esse liame, né, com o indivíduo, o que é uma empresa, o que é uma firma, né? Eu pego conceitos antigos até, mas que eles vêm evoluindo, de que uma firma, uma empresa, ela é um nexo de contratos regulados por seus custos de transação. O contrato que me entregar a mesma coisa de um jeito mais barato, até para administrar, é o contrato que fica. Então, se eu tenho um empregado que é muito caro para administrar e ele me entrega X, e eu tenho um empregado, um candidato, que entrega a mesma coisa, ou melhor, com um custo menor, seja para administrar ou seja até financeiro, a tendência é que você migre para esse contrato. A mesma coisa com clientes, a mesma coisa com setor de trabalho. Eu posso pegar e produzir, tem uma farmacêutica que tem um contrato com o governo para produzir remédio. Só que se é muito complexo para administrar isso, e eu quiser ou tiver mais rentabilidade administrando uma atividade que não seja produção de medicamento, eu vou acabar migrando numa pivotagem da empresa. E essa lógica é uma lógica de governança. Qual a empresa que é mais sustentável? Aquela que tem os seus contratos regulados por custos mais competitivos. Agora vamos lá. De que contrato que eu estou falando quando eu falo de empregado? Contrato de emprego. Quando eu falo com um sócio, contrato de sociedade. Quando eu falo com um administrador, um contrato de administração estatutário, o que quer que seja. Se esse contrato ele está mais caro ou ele está sendo quebrado pelo indivíduo do outro lado da ponta do contrato, o contrato, a rescisão dela se impõe. Não necessariamente por causa de um crime, é porque teve uma quebra do princípio da boa-fé do contrato, daquela relação De lealdade. contratual. Lealdade, seja com o trabalho, seja com a instituição que você está representando. Sim. Então, vamos lá. Agora, vamos começar a construir a ponte de ouro aqui no caso do Marcos e do Paulo.
que inclusive, Marião, eles foram demitidos por justa causa, correto? Foram demitidos com justa causa, justamente por conta do relacionamento que você vai falar com os fornecedores, né? Isso. Então, beleza. Então, só recapitulando, volto a dizer que quem quiser vai lá. Se você quiser, vai e assiste lá o episódio 4 da primeira temporada. E aí você vai entender todo o caso. Mas, resumindo os dois, então, eles tinham um esquema com familiares, correto, Marião? Tem um esquema com duas empresas que envolviam familiares que trabalhavam para essas empresas, né? Exato. Então, aí beleza, aí quando a empresa descobriu tal, aconteceu a demissão por justa causa, e aí no episódio lá a gente explica como que chegamos nessa conclusão na investigação. Mas aí, criando a ponte de ouro. Então, primeira coisa, a lei em si, a lei criminal especificamente, não está falando que não tem a previsão, por enquanto, a previsão legal da corrupção privada. Mas é possível criar, então, no código de ética, no código de conduta da empresa, mais do que a regra, mas um incentivo para que tenha essa lealdade empregado com empregador. Por que eu estou falando da lealdade? Porque o que acontece, aí eu quero ouvir sua opinião, Carlos e Mário, é o seguinte: o que geralmente acontece nos códigos, quase todos, sempre um código de ética ou de conduta negativo, penal. É proibido, é proibido, é proibido. É proibido fazer esquema com fornecedor, é proibido, que tem que ser proibido mesmo. Mas qual é a vantagem para o cara em ser leal? Então, a primeira pergunta é essa. E aí, como que o código de ética ou de conduta poderia incentivar esse colaborador para que ele realmente tenha lealdade com a empresa? Quer você primeiro? Sim. Eu acho que algo que é extremamente importante, você falou, é um código que é negativo e penal. Só fala da punição. Então a gente tem que mostrar, incentivar as pessoas, mostrar o benefício dele seguir o caminho positivo. Ou seja, você seguindo o caminho positivo, você vai ter esse benefício. Porque uma coisa muito que você fala, o ser humano, ele é individualista e ele vai tomar as decisões baseado no benefício que ele vai ter daquela decisão. E você pode influenciar ele para ele ter o benefício positivo para a empresa que vai ser positivo para ele. E não só ficar, não faça isso, não faça isso, não faça isso. O outro ponto que também tem que estar muito claro na parte penal é a questão da consequência. Ou seja, tem que estar clara a consequência dele também não seguir o caminho positivo. Pode chegar até esse ponto a consequência se você não seguir esse caminho. Então eu acho que tem que falar desses dois aspectos. Justo. Como fazer isso daí, né? Até o que a gente estava falando há pouco, né? Quando a gente pega o pentágono da fraude, quando a gente pega o ponto lá da pressão, é o valor que a pessoa às vezes quer reter. É o benefício que ela vê. Seja um benefício para afastar o malefício, né? Um chefe que está ameaçando de dispensa se não fizer algo, ou até, sei lá, desviar 30% da remuneração para poder se inserir numa roda social que anualmente faz 3 viagens para o exterior. Pode ser um benefício que a pessoa queira coletar. Quando a gente faz uma normatização dentro da empresa, é uma questão até de opinião, pelo negativo, a gente só está reforçando o que não pode, mas não o que a pessoa poderia ter de benefício em manter uma relação leal. É isso. Então, e as pessoas são drivadas por isso. Elas não, você pegou e falou, pô, a pessoa sempre vai querer ter o benefício para ela. Tá, tem quem sim, tem quem não. Creio que tem uma distribuição numa curva normal aí. Mas às vezes, tem aquelas lá que vêm como benefício fazer uma empresa que seja mais rentável. Fazer uma empresa e ser responsável por uma área que está enxugando custos e não aumentando custos. Então ela pode até estar trabalhando com benefício para ela, mas por intermédio de ser um bom empregado. Tem até para governança corporativa, você tem uma lógica da teoria stewardship, que o administrador ele entra na empresa com um viés de serviço e prestar um bom serviço é o que remunera ela, inclusive moralmente.
E aí, quando eu penso na forma com que a gente escreve, escrever o que não pode fazer é um trabalho inglório. Por quê? Eu consigo pensar em infinitas coisas que eu não posso fazer. Uhum. Agora, se eu digo o que a empresa quer que você faça e eu reforço isso, acaba sendo uma coisa só. Uhum. Então, eu espero que você cumpra os processos e, se verificar que esse processo não é o melhor, primeiro alerte a área, a administração da empresa para aprimorar o processo. E depois pense em trabalhar de forma diferente. Acabou, o cara não tem como fazer diferente. Por quê? Porque a empresa espera que ele faça daquele jeito. E se ele não fizer, materializou o indevido. E o indevido, ele é responsabilizável. Com isso, você consegue premiar quem cumpre. Agora, como é que eu premio a pessoa que não fez uma coisa que é proibida? Às vezes nem consigo. Então, escrever do jeito negativo, até eu acho que vai contra a forma com que a gente se conduz. Eu lembro de uma pesquisa, eu não lembro do detalhe da pesquisa, mas eu vi sobre ela no livro Foco, do Malcolm Gladwell, se eu não me engano. São vários capítulos muito interessantes sobre comportamento, né? E ele reforçava num desses capítulos justamente que as pessoas não trabalham com o não faça alguma coisa. Eu posso dizer para vocês dois, não pensem num martelo vermelho. Não dá. Porque para não pensar no martelo vermelho, eu tenho que pensar no martelo vermelho. E aí já virou uma ordem inútil. Né? Ela já é negativa por si só. Uhum. Então, a gente tem que reforçar pelo positivo. E eles, nessa pesquisa, né, uma pesquisa bem fundamentada, pelo que me recordo, eles trabalham a seguinte lógica. Pesquisaram crianças em situação de risco dentro de uma sala. A criança se colocava em altura, numa mesa, num lugar mais alto. E do lado de fora da sala, os pais eram convidados ou desafiados a, quando entrar, dê uma ordem para o seu filho de acordo com a situação que você encontrar lá dentro. Todos que entraram dizendo não pula, a criança pulou. Porque o não, ele foi processado depois. Todas que falaram fica aí, ficaram. Porque foi um indicativo direto do que fazer e não do que não fazer. Né? Então o código ele precisa ser escrito desse jeito, na minha visão, e vai conversar com o que vocês colocaram. E aí, né, na situação do Marcos e do Paulo. Se a empresa tivesse colocado o seguinte, você colaborador, você pode indicar algum parente, familiar e tal, para ser fornecedor da empresa ou mesmo para trabalhar na empresa. Mas você tem que comunicar isso. Seria uma maneira de colocar isso de uma forma positiva? Seria. Então, objetivando, né, para o caso específico. Você dizer o que você espera que a pessoa faça, inclusive em cumprimento de processo, né, demonstra ou reforça, se ela fizer, o grau de lealdade que ela tem. Isso. E o grau de respeito que ela tem. E na hora que ela executa certo, ela vai ter uma sensação de missão cumprida, dever cumprido. Até quando a gente pega norma penal, ou a forma de responsabilizar criminalmente alguém no Brasil, isso daí eu acho que é meio que cross para Estado Democrático de Direito, não é que menos importa, mas mais importa a intenção do agente do que o resultado. Então, se ela tinha a intenção de fazer certo e deu errado, o dar errado não é determinante. O que determina é a intenção dela, que no latim a gente diria o ânimos, né? Então, se ela tentou comunicar a empresa, mas não conseguiu de um jeito efetivo, ponto positivo para ela, mesmo que o resultado seja negativo. Porque ela tentou. Uhum. E nisso você vai separar a intenção, dolo, né? Eu quis fazer certo. Eu não consegui porque o processo é mal escrito. Eu não consegui porque eu não sabia. Pô, você disse que eu tinha que relatar todos os parentescos que eu tenho até 2º grau. Tem uma lógica jurídica para isso daí parar de pé. Aí a pessoa não relatou o amigo, que é padrinho de casamento. Não é parente de 2º grau. Não preciso relatar. Aí a falta do teu texto
em endereçar aquilo, deixou a pessoa segura de que não tinha problema, ou talvez até fazendo uma certa racionalização, mas você não tem como objetivamente dizer que ela fez errado. Por quê? Porque você esqueceu de mencionar. Então você reforçar. Então quando você olha na linha do tempo, né, você tem o risco que, se materializado, ele vira fato. Um fato contrário à norma, pode ser interna, pode ser a lei. Né? Então, se não tem na lei lá corrupção privada, você pode ter dentro do código ou de uma política. Então, para evitar esse fato, você antevê que ele pode acontecer. Então, ele é um risco. Você pode reagir a ele, pune. Você pode detectar, monitoramento, investigação, bababá, ou você pode prevenir. Prevenção é desenvolver uma política bem feita. Positiva, não negativa. Que endereça o que deve ser feito, o que se espera do empregado. E não o que não se espera dele. Porque o que não se espera é infinito. Política bem escrita. Treinamento sobre ela. E aí eu gosto de diferenciar também. Você vai dizer para ele, se você tiver qualquer pessoa que você tenha minimamente o interesse de agradar ou de desagradar, porque o inimigo entra também no conflito, eu nunca vou contratar essa empresa, porque lá trabalha o Beltrano. Beltrano é meu ex-marido. Beltrano é minha ex-mulher. Beltrano é meu inimigo capital. Isso é conflito também. Sim. É verdade. Isso é conflito também. Porque pode ser prejudicial para a empresa não contratar aquela pessoa. Exato. É a única empresa que tem aquela tecnologia XPTO que você quer trazer e que te traria um baita de um benefício. Mas por uma rixa pessoal, o teu gestor, o teu empregado, exclui ela. Isso daí é negativo. Inclusive, eu quero só fazer uma parte aqui, que a S2 sofre muito justamente porque o Mário tem um monte de inimigos. Eu posso imaginar. E aí vários potenciais clientes deixaram de ser clientes por conta dele. Se o pessoal acreditasse em tudo que o Renato falasse, né? Mas Muito bom, eu muito vejo bom. pelos dois aspectos, os aspectos do amigo e do inimigo. Porque o que o Renato falou é a gente quer influenciar a pessoa nas escolhas boas. Você está dizendo no formato que você comentou, pelas escolhas boas. Mas o ponto que eu quero também voltar é: será que a organização é ético ou tem o direito de proibir o acesso de um fornecedor ou de um trabalhador comum que tem algum tipo de relação? Poxa, o meu irmão gosta da S2. Ele quer se candidatar para trabalhar na S2. Tá bom. Você proibir isso. Proibir esse acesso. Por isso que o formato que o Renato falou é de trazer a escolha positiva. Eu não estou proibindo o acesso. Eu só estou pedindo para você me informar que o seu irmão, que eu não sei que você tem irmão ainda, sei lá, um parente ou amigo próximo, quer estar na organização. Ou que essa empresa, que é de um primo, quer prestar serviço. Para minimamente analisar, né? Para minimamente analisar. Então, você bloquear, eu acho que é até um desserviço para a empresa. É meio que bloquear o acesso, né? Agora, você levar isso para que a empresa possa decidir num ambiente e por pessoas que estejam afastadas do conflito, é o que se espera. Eu não quero pré-julgar o que pode ou o que não pode. Tem coisa que é meio óbvia, tudo bem. Até o óbvio tem que ser dito, então você pode até escrever lá. Mas você ser terminativo, às vezes não é beneficioso. Não pode contratar parente de primeiro grau. Por que não? E se eu contratar e não tiver contato com o parente que tem? E aquela pessoa é a pessoa que você precisa para desenvolver uma atividade. Vocês vão falar assim, mas de forma genérica é meio difícil. Então vamos colocar uma empresa que tem uma área de pesquisa e desenvolvimento muito pujante, numa determinada linha de produto. Por exemplo, sei lá, cosmético. E daí você tem o seu irmão, sua irmã, que você trabalha na contabilidade, e o seu irmão, sua irmã, é uma pessoa que foi reconhecida no mundo como uma das pessoas, das pesquisadoras em cosméticos mais premiadas, a melhor que tem. E acontece que você poderia pegar e indicar, não você contratar, mas indicar para RH avaliar. A existência de um potencial conflito não significa que ele exista. Ponto 2, não significa que você não consiga mitigar esse conflito de virar algo concreto. Então, a empresa ter formas de dar vazão a esse tipo de benefício que ela pode ter. Até o que a gente estava falando antes, né? Até um rato acuado, se você não tem
escapatória, se você não dá escapatória para ele, ele vai se defender atacando. Então, se você tem uma saída honrosa, que é, por exemplo, leva para RH essa indicação. Putz, tem esse fornecedor? Ah, eu não posso decidir, mas eu acho ele muito bom. Chefe, você pode decidir? Eu me afastar e eu tenho uma saída honrosa para dar vazão àquela minha vontade de beneficiar alguém que eu reconheça que é bom. Mas quem vai olhar e decidir é a empresa. Eu acho que no final é beneficioso para todo mundo, porque você não se sente mal de dizer não para tua irmã, você não se sente mal de dizer não para alguma empresa que você acha que pode ser boa, mas você não tem pressão para tomar uma decisão, porque você simplesmente leva para a empresa e a empresa decide. Aliás, eu lembrei de um caso que eu peguei uma vez, que era uma empresa que ficava numa determinada região do país, e ela, para operar, ela precisava de muitas licenças. Muitas, de vários órgãos distintos. E a empresa lá naquele local era uma cidade menor. Então, os órgãos, eles tendem a ter um poder muito maior, porque é uma cidade menor, né? Então você tem menos benefício do anonimato que você tem numa megalópole, tipo São Paulo, coisa do gênero. E lá, ter ou não a licença era se a empresa opera ou se ela fecha. Não. O gerente local, ele vivia a pressão constante de todas as autoridades públicas. E se a autoridade pública do órgão X fosse honesta, tudo bem, é uma pressão técnica e faz parte. Mas e se não fosse? A pressão, ela ia direto no endereço da casa dele. Ele tem família, ela tem família, pode gerar medo. Sabe como é que a gente resolveu o problema de um risco de potencial corrupção e potencial problema ou vistas grossas na hora de emitir uma licença? Decisão e qualquer coisa relacionada a licenças foi deslocado aqui para São Paulo. Ou seja, podia ser de uma outra regional. Podia ir para Manaus, sei lá. Exatamente. Ou seja, não era mais aquela figura. Não era mais aquela figura na ponta da linha responsável pelo resultado e pelo risco de não ter resultado. Imagina a pressão que ele tinha, né? Ele deixou de ter. A culpa para eventualmente não poder operar com determinada atividade de uma determinada licença passou a ser de alguém do corporativo que não está na ponta. Então, qualquer pressão indevida que eventualmente pudesse vir a ter, e não estou dizendo que teve, o balcão não era mais lá. E nisso você reduz o risco completamente. Simplesmente corrigindo ou colocando em outro lugar a decisão. Então, você tira de quem gera o risco, você coloca longe. Com isso, você mitiga o risco. Agora, uma coisa que antigamente era muito comum, mas eventualmente a gente ainda ouve nas empresas, era, olha, indica, a gente gosta que você indique alguém, ou indique, porque aí vem com o seu nome, vem com a sua chancela. Isso era muito cultivado, super, né? Super. Era super normal isso, e agora parece que essa situação inverteu completamente por uma coisa que é totalmente desprezível e inaceitável, né? E eu não gosto dessa mudança. É uma mudança muito de forma a você objetivar as coisas que são subjetivas. Então a chance de errar é enorme, né? Falando, não, você não pode indicar mais ninguém. Cara, mas não posso. E se eu tiver uma boa indicação? Esse foi indicado por fulano. Ah, então esse é bom, lembra? Esse foi indicado porque o cara é bom. Não vai que sujar o nome dele com uma indicação. Exatamente. A pessoa que está indicando, ela meio que vira um tutor, né? Tutor. Porque sim, o sobrenome vai junto. Exatamente. Você está só me encaminhando o currículo ou você está indicando essa pessoa? O indicar vem com o sobrenome. E se der ruim, você cobra. Eu indiquei o Renato. Você me indicou, mas... Eu indiquei o Renato. Foi mesmo. Foi mesmo. É mesmo? Foi mesmo. Eu não sei se eu faria isso. Não. Lembra que teu sobrenome vai junto. Mas brincadeiras à parte, essa mudança, a gente tava batendo um papo disso daí também, né? Eu vejo algumas foi práticas. Deus reclamando comigo agora. Na verdade. Deu uma Da indicação. Não, pela piada sem graça. O karma. Tem algumas empresas que elas estão melhorando isso, voltando, né, para poder aceitar a indicação, mas no canal certo. Então, eu posso indicar, mas eu indico lá no RH para ele olhar. Só que olha que interessante o que algumas empresas têm feito. Se eu já tenho uma vida dentro dessa empresa, trabalho 10 anos aqui, eu sei como é que é a cultura, eu sei como é que é o ambiente, eu sei quem pode performar e eu acho que pode se dar bem aqui. E ser um bom ativo, digamos assim, para a empresa contratar e reter. Se eu sei tudo isso, por
por que eu não posso indicar alguém que eu acredite? E algumas empresas vieram com a lógica seguinte: se algum empregado indicar algum candidato e esse candidato ele for contratado e ele se desempenhar bem as funções por 6 meses, 8 meses, que seja um ano, quem indicou recebe um bônus. Interessante. Então, olha que coisa interessante. Antes, na surdina, eu vou indicar alguém porque é da minha família para aumentar a renda familiar ali, ajudar minha irmã, meu irmão que tá com algum problema, meu tio, sei lá o quê. E com isso ter algum benefício, eventualmente até familiar ou político. Eu tô indicando um amigo. E o benefício, ele fica nas sombras. Só eu coleto ali de um jeito escondido, não comenta com ninguém. Agora, nessa prática que a gente colocou aqui, o benefício é para a empresa, que tem uma grande chance de contratar alguém bom. O benefício eu também coleto, porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. Mas o risco do conflito, ele é mitigado. Por quê? Porque eu endereço no balcão certo. E é o único jeito que eu tenho de coletar esse valor. Porque se eu coletar sem falar, eu não coleto. Se eu indicar. E eu poderia fazer isso para fornecedor também. Puta, eu sou oriundo, sei lá, entrei no jurídico de uma empresa e eu era de um escritório muito bom. Eu não posso indicar? Não, eu acho que eu posso. O que eu não posso é decidir. E quando indicar, eu tenho que indicar falando, olha, mas ó, eu tenho um certo conflito, porque eu trabalhei lá por 5, 10 anos, então assim, eu queria que você avaliasse. Mas eu acredito que é uma boa indicação, é um bom prestador de serviço, porque tem esses skills. Mas ó, você, outra pessoa, ciente, com transparência do potencial conflito, você decide sem me envolver. Na realidade, tudo está resumindo aqui é a transparência. Transparência. No Mas final, incentivada corretamente pela empresa. Porque senão a empresa, ela está incentivando para que não tenha transparência. Se ela só mas e se coloca- ela diz, não pode ter, sei lá, amigo trabalhando na empresa, mas você quer dar vazão, de repente ajudar alguém que é muito bom e você acha que foi injustiçado, às vezes você toma o risco. Você pode pegar e falar, pô, vou indicar. Tá fazendo uma coisa errada. O ser humano vai fazer uma coisa errada. Mas é uma coisa errada que tem uma indicação boa lá na outra ponta, eventualmente. E como é que você tira, como é que você desumaniza? Pega a frase do início, né? Se isso for chamado um esquema, eu pegar e indicar, mas omitir que eu Que é conheço meu essa amigo. pessoa. Isso seria um esquema? Pô, mas eu tô indicando uma pessoa fera no assunto. Tem mestrado, doutorado, trabalhou na maior empresa do mundo, né? Naquele tema. É só omitir que é minha ex-namorada, meu ex-marido. O ex-marido já fica mais fácil de pegar, ex-namorado. É só omitir isso. Isso seria um esquema? Por uma política falando que não pode ter conflito? Seria. Agora, por uma política ativa. Fala, ó, indica, mas indica sempre lá, com transparência aos potenciais conflitos. E se tiver algum, você se afasta da decisão. Você pode fazer tudo isso, indicar a melhor pessoa do mundo. Mas deixando claro que, olha, tem essa parte cinzenta que eu me coloco fora para não ter problema. Mas olha que interessante. Não vai mudar nada para a empresa, a não ser o lado positivo. E para mim, vai mudar 100%. Porque eu não tenho que enfrentar um dilema e, às vezes, humano imperfeito que sou, decidir errado. Perfeito. Então já é metade da ponte de ouro, pelo menos, aí. Agora tem uma outra parte, voltando para o caso do Marcos e do Paulo, que era a questão dos e-mails. Então, o que acontecia? Eles enviavam orçamentos para os e-mails pessoais, né? Que foi, inclusive, um dos pontos que... Uns achados, né? Dos achados na investigação. Aí a questão é o seguinte, inclusive no episódio a Lê, ela pega e comenta o seguinte, que na época da pandemia, isso aconteceu com maior frequência, né? Ou seja, as pessoas mandando para o e-mail pessoal tal, porque muitas vezes não tinha meios para a pessoa... Ferramenta tecnológica. Né? Exatamente, Tá. ferramentas tecnológicas para conseguir acessar aquele... A rede, o e-mail da empresa. Exato, e aí vai por esse caminho. E isso não é uma coisa incomum acontecer. Isso é, de uma certa forma, até comum, né? Principalmente quando a gente vê situações, a pessoa, sei lá, tá de férias e aí tem que acessar aquele sistema que é o login e senha daquela pessoa que está de férias, e aí a pessoa
Ô Mário, tal, meu login e senha é tal, e aí consegue acessar, e assim por diante. Ou a própria Qualquer pessoa, razão. numa situação tranquila, ela entra de férias, a empresa bloqueia todos os sistemas, bloqueia e-mail, porque a empresa não quer que ele trabalhe. Exato. Mas ele manda, dias antes de entrar de férias, manda para o e-mail pessoal, porque ele quer trabalhar, ele quer fazer a coisa pela empresa, mesmo estando de férias. Justo. E aí, como que a empresa constrói essa ponte de ouro, Assim, né? tinha um professor meu na graduação, ele era na época desembargador aqui no TJ de São Paulo. Ele falava assim, né, quando você conhece o direito, fica difícil viver em sociedade, porque a cada esquina que você olha tem um crime acontecendo, tem um problema acontecendo, tem algo ilegal acontecendo. Então, fala, pô, a empresa não quer que trabalhe, bloqueia o sistema, daí o cara vai lá e burla. Trabalho ilegal, né? Você tem não ilegal, mas é um trabalho que gera passivo trabalhista. Passivo trabalhista. E a empresa vai pagar a conta, se for o caso, né? Uhum. Vamos lá. Quando a gente fala de e-mail pessoal, vamos tentar simplificar e trabalhar pelo direcional. A primeira e talvez a única pergunta que importe ter uma resposta completa é: por quê a pessoa usou e-mail pessoal, nesse caso? Uhum. Porque se ela o fez porque a empresa não deu ferramenta tecnológica, a empresa abriu o flanco ali e deu problema. Agora, e se o porquê deles dois foi afastar a possibilidade do monitoramento da empresa nas ferramentas tecnológicas da empresa? Uhum. Porque você pode ter um monitoramento do e-mail e do computador e assim vai. E daí a pessoa acessa do pessoal, usa o e-mail pessoal para fugir disso. Eu vejo uma intenção, um dolo claro de esconder algo. Né? E o outro, não necessariamente. Mas como a gente está falando de algo indevido, a pessoa fazer por meio do e-mail pessoal gera um outro problema. Gera o problema de a empresa não conseguir ter acesso e ingerência sobre aquelas informações. Uhum. O que você está dizendo é o seguinte: o funcionário ele pode ter a intenção de dolo, mas a empresa não tendo mecanismos que gerenciem essa situação e que facilite para ele trabalhar, ele pode usar isso como um álibi. Olha, a empresa não me deu recurso, eu tenho a intenção, eu mandei para mim porque eu quero mandar para o fornecedor depois, eu quero mandar para alguém. Mas ele tem uma saída, e uma saída factível de ele apresentar. Que ele não precisaria falar isso que você falou. Ele vai dizer, não, usei meu e-mail porque não tem como. Pode até perguntar pro TI, não tem como. E aí onde que você vai cair? No inconclusivo. Putz, o cara fez. Mas ele tinha que fazer, que senão ele não trabalhava. E aí do computador pessoal, do e-mail pessoal, não posso e não consigo ver se ele mandou isso para alguém. Ele não quer me mostrar. E aí vem ponto. Desculpa, bati aqui no microfone. Nessa situação, você muda a pessoa poder ser mandada embora com justa de sem justa, se ele quiser se retrancar naquilo que ele tem de não produzir prova contra si próprio. Agora, se está dentro do computador do sistema da empresa, aí já não dá. Você vai olhar e vai ver. O cara tinha todos os meios, tudo. Ele escolheu fazer esse diferente. Todos os outros 200 propostas que ele mandou pelo computador da empresa. Só essas duas ele mandava pelo pessoal. Você tem uma estatística que é difícil do cara explicar. Se não for o quê? Uma intenção em utilizar o sistema pessoal. E aí eu acho que poderia cair até numa lógica de vitimologia aqui. A conduta, a forma como a vítima, a empresa no caso, se conduziu, se organizou, incrementou a chance de dar problema lá na ponta. Então, sei lá, vazamento de dados, vamos fugir um pouquinho do exemplo específico. Putz, se teve uma quebra de confidencialidade de dados porque a pessoa usou o e-mail pessoal, e daí o e-mail pessoal teve uma invasão e o hacker conseguiu pegar a informação, sei lá, ele só usou aquilo porque a empresa não deu meios tecnológicos para aquela pessoa trabalhar, você não pode colocar na conta do empregado. A conta está em você, empresa, de não ter dado meios. Diferente do oposto. Se para tudo que ele podia fazer, só naqueles dois casos ele fez usando uma forma mais afastada dos controles, ele que vai ter que explicar por quê. E você não precisa de muita comprovação. É só você ter a certeza e perguntar para ele como que a proposta chegou no fornecedor. Porque no teu e-mail não tem. Sim, mas aí a gente não constrói uma ponte, né? Na verdade, a gente só vai... Não é uma ponte de ouro. A gente só vai ter elementos para punir.
Talvez se a empresa colocar o seguinte, olha só, a gente não consegue prover todas as situações, os meios e você pode até enviar para o seu e-mail pessoal, mas quando fizer isso, Com informe, cópia ou pro com cópia, compliance, isso, ou para o seu pro gestor, seu gestor. ou Cópia para o seu e-mail particular. É o profissional. profissional. Só que eu não entraria nessa linha. Mas a gente já viu situações do Que funcionário acontece. mandar para ele mesmo com cópia para o e-mail profissional também. Ele mandava para o pessoal e mandava com cópia do e-mail profissional. Alguns casos era um direcionamento correto, adequado, legítimo. Outros não. Outros ele só colocou o e-mail profissional para tentar ludibriar de fato, dizer que era legítimo. Então tem esses dois pontos. Tem também outras formas. Porque, por exemplo, se você pega um determinado software, que não vou falar qual desses grandes, você só consegue arquivar bem o teu e-mail se você colocar você em cópia dele mesmo. Né? Então, pode ter alguma prática ali que a gente tem que ver no caso concreto. Mas eu entendo que daria para reduzir o problema, como vocês bem colocaram. É uma ponte, é uma forma do cara materializar aquela conversa como uma conversa legítima. Eu só não entraria nessa linha porque ela abre flanco para outros riscos que a gente não está olhando, de quebra de confidencialidade, de perda de monitoramento, não de monitoramento, mas de controles de segurança da informação e tal, que eu não queria entrar por esse lado. Mas, se a gente fizer estanque para conflito de interesse e fraude, ele colocar essa cópia como uma obrigatoriedade, de novo, você só vai ter materialização de que ele pegou e comunicou o e-mail para o e-mail pessoal, mas não necessariamente se ele fez algo de errado ou não. Sim. Mas é uma forma de você gerar um controle da empresa. Ou até mesmo uma inibição. Se ele mandar com cópia para o compliance. É uma inibição forte mandar um e-mail com uma cópia para o compliance. É que o ponto é, você não vai ter o controle depois dessa informação. Porque ele pode se escorar nisso. E ele pode se escorar nisso. Olha, eu mandei para o compliance. Ele também pode se escorar nisso. Por isso que compliance ser decisor ou validador de algo não é legal. Por quê? Porque se compliance está em cópia, compliance tem que olhar. Se ele não olhou, então a culpa é dele. Né? A responsabilidade dele. O cara pega e fala, eu mandei pro compliance. Eu mandei pro compliance. E aí começa a entrar na assunção de responsabilidade. As minhas mãos estão limpas. Agora vamos criar uma outra ponte, ou outra ponte não, né? Continuar essa ponte de ouro, e aí a gente encerra também. Que é a questão seguinte, quando a gente fala em corrupção, tem o corrupto e o corruptor. Corruptos, no caso, é o Marcos e o Paulo, mas tem o corruptor que é o fornecedor, que é o que paga a propina. Pergunta é, o que a empresa poderia fazer para que o corruptor não entrasse nesse esquema? Bom, eu começaria criando um canal de comunicação diretamente com este fornecedor ou potencial fornecedor. Ele tem que ter um lugar para dar vazão àquilo que incomoda ele. Porque lembra, no começo a gente até falou isso. Às vezes ele é uma vítima que tem que reduzir a margem dele para pagar dinheiro. E talvez não é que tem que. Ele acha que tem que pagar o pedágio. Às vezes é o acha. É muito interessante isso daí. Às vezes é o acha que. Né? Nossa, eu lembrei de um caso. Tamanhas besteiras que acontecem. Pessoa da área de compras, ela deu a entender que não passaria. Só que ela pegou e fez gerou essa dificuldade depois que o comitê de compras já tinha aprovado. Então, o comitê de compras da empresa já tinha aprovado o fornecedor X. Depois disso, criou essa dificuldade. O gestor falou, não, mas você vê, aqui para poder passar, eventualmente, tem que ter alguma coisa. Como é que você prova que o outro é só vítima mesmo? Porque ele até pagou. Só que ele já estava contratado em tese, só que ele não sabia. Porque o cara que detinha a informação fez. Então, às vezes, cai nessa. Então, já pensou se esse fornecedor quisesse dar vazão a isso? Você fala, mas e se não quisesse? Então, beleza. Então, a primeira ferramenta para o cara poder comunicar a empresa e ter um contato institucional e não pessoal
É uma ferramenta, mas ela não resolve 100%. E eu vejo que O tem que mais a gente pode ter? eu vejo que tem um ponto que eu acho que a questão humana ajuda a resolver uma série de coisas. E o que eu percebo nas organizações hoje em dia, elas têm as cláusulas de anticorrupção nos contratos, elas informam mandam no e-mail que tem o link do canal de denúncia, que tem o código. Mas fica uma relação muito fria, fica uma relação muito distante, porque isso toda empresa Uma tem. forma. E aí, o que eu fico me questionando é, será que esse contato próximo que você falou, essa questão humana, de eu estar com os meus fornecedores, isso vai custar dinheiro, vai custar tempo? Será que isso não ajudaria a ter as melhores escolhas e ter a confiança de, puta, se a Nath me oferecer alguma coisa, eu vou ter a tranquilidade de falar porque a empresa vai aceitar muito bem. Esse meu cliente vai aceitar, vai me ouvir, tá próximo. Sem dúvida. Aí a gente volta para a linha do tempo. Você pode reagir, você pode detectar e ter esse canal, é uma forma de, né? E você pode prevenir. Quais são os contratos que você pode ter mais esse tipo de problema? São aqueles que a tua equipe está negociando. Outra forma é você criar rotatividade de pessoas na área de compras. Você está já há 1 ano e meio, 2 anos trabalhando com esses daqui, agora você vai para compras daquele setor. E o cara cai do nada novo e ele não tem mais aquele pacto com as pessoas que ele está interagindo. Né? Então, você pode ter uma política de rotatividade para não ter aquele conforto e a criação de feudos. Além do canal. Você pode saber quais são os fornecedores que você pode ter mais esse tipo de risco e criar controles mais detalhados. Você pode criar simpósios, que seria o dia do fornecedor, e colocar palestras, colocar eventos, para a pessoa conhecer outro ser humano daquela empresa. E aí sim eu colocaria o compliance. Quem é o ser humano do compliance? Que daí ele estaria fora de qualquer interesse do fluxo de compras e poderia ser a pessoa que vai olhar e vai falar, pô, esse cara me inspira confiança, essa moça me inspirou confiança, eu sinto que eu consigo falar com ela com base no que ela falou. E num café, nesse dia do fornecedor, ela vai lá e bate um papo, para poder sentir qual é o drama. Outra coisa que você pode pensar, e às vezes acontece, se o fornecedor traz a preocupação de que aconteceu, que ele pagou. Ele pagou. O que a tua empresa vai fazer? Ele que trouxe. Você não saberia se não fosse ele trazendo. Você corta porque ele pagou? Ou você pode pegar e manter? Ou você pode criar um período de probation, digamos assim? Os cardeais da ética dirão, vamos cortar, porque ele é desonesto na essência. É isso que eles vão dizer. Sim, só que... Em muitos casos a gente já pegou situações assim, que a empresa nem imaginava e o fornecedor falou, eu não aguento mais. Não tem outra alternativa. E aí eu acho interessante, porque aí eu gosto daquela lógica seguinte. Se eu posso fazer leniência, até com conduta criminosa hard, pagamento de propina pública, que seja cartel e tal, e eu faço leniência para que a empresa permaneça com várias lógicas, né? Afastamento de indivíduos e tal. Por que para menos eu não poderia? Exato. Por que uma empresa foi exposta... Eu achei interessante isso. Uma empresa foi exposta a um escândalo de qualquer tipo. Seja de trabalho em condições insalubres, corrupção, cartel, o que quer que seja. Aí os paladinos, né? Eles diriam, tem que cortar, tem que tirar da prateleira, tem que cancelar, não vai mais. Que seja uma construtora. Só para dar um exemplo, né? Então tá bom. Mas então aquele caminho mais rápido para você chegar na tua casa, que passa pelo viaduto que ela fez, você não pode mais. Já bloqueia. Porque você não pode se utilizar de algo que teve algo de indevido. Não vai fazer isso? Então é uma hipocrisia. Porque se gera problema para mim, eu não vou aceitar o problema. Mas se é para o outro... É quase que assim, fazer caridade com o bolso do outro, todo mundo quer. Fácil. É fácil. Então, e as pessoas às vezes esquecem que uma empresa... ela é formada por várias pessoas. E daí você vai ter algumas que cometeram o indevido. Você pode trabalhar para o afastamento daquelas pessoas. Mas o que tem a ver a outra que vai perder o emprego ou vai ter um problema familiar, social, o que quer que seja, porque o diretor fez algo de errado. Então, você não pode matar uma personalidade jurídica, num CNPJ,
porque teve uma personalidade jurídica, um CPF fazendo besteira. Você tem que separar joio do trigo. E isso daí, às vezes, eu vejo... Eu gosto, até vou roubar aqui uma ilustração / analogia que o Alexandre Serpa, né, de Compliance, ele fez muitos anos atrás. Que eu acho que cabe muito bem aqui. Qual é o carro de Fórmula 1 que ganha a corrida? Ele vai falar, mais rápido? Não. Mais equilibrado? Mais equilibrado, a gente pode ir por essa linha, mas no final do dia, talvez aquele que alcance a melhor velocidade média, que é o equilíbrio. Que é o equilíbrio. Que é o equilíbrio. De potência, rapidez, mas também de controle na curva. Consumo, menos desgaste. Né? O piloto entra no meio da lógica. E de toda essa miscelânea de coisas que estão no carro, que faz ele ser mais equilibrado por todas as razões, você vai ter um elemento que você poderia dizer que é um pouco o compliance, ou a governança em alguns aspectos, que é o freio. Aí você tem um freio ruim pra caramba, que para funcionar bem, você já tem que começar a apertar no meio da reta. Porque senão não para o carro. E você vai lá e se mete no muro, porque ele não é um freio poderoso. O freio poderoso é aquele que consegue frear bem rápido no momento certo. Então, eu pegar e tirar da prateleira tudo que é de uma empresa X, ou eu parar de usar o viaduto da empresa Y, porque em algum contrato de alguma coisa alguém fez algo de errado, isso daí é aquele freio que você tem que apertar no meio da reta. Por quê? Porque ele não presta. Então é melhor dizer não, porque quem diz não, não se expõe. Exato. Você pegar e apertar no lugar certo, dizer o que vale, o que não vale, o que é adequado, o que não é, respeitando toda a responsabilidade possível jurídica de forma adequada, digna, humanamente até dizendo, exige uma ponderação, exige um aprofundamento. Então, você conseguir trabalhar isso, quando o teu fornecedor ele traz o problema, e você não agir do jeito mais genérico possível, dizendo, corta o cara, lembrando que sem ele você não saberia. E quem trouxe não coadunou. Quem coadunou foi outro. E que aquela empresa eventualmente afastou esse outro e está se reestruturando e tudo mais para poder continuar trabalhando para você de uma forma ética, afastou quem fez a forma indevida dos quadros, é uma forma de você garantir lealdade do prestador de serviço, do fornecedor, em manter teu contrato. E construir a ponte de ouro. E construir a ponte de ouro. Só que demanda. Demanda. E agora temos que encerrar por conta do nosso tempo. E diferente do Mário, eu como âncora aqui desse programa, eu cumpro os horários, não é isso? Né? Eu tô olhando pro relógio aqui. E aí realmente eu sou mais compliance do que o Mário nesse quesito. Mas, enfim, você que está nos assistindo ou ouvindo, espero que você tenha gostado. Se você não gostou, também nem comenta, esquece. Se você gostou, pega, comenta, manda compartilha, não é isso que tem que falar? Compartilha, deixa like, coloca no sininho, não é isso? Tem um negócio do sininho. Faz o que você tem que fazer aí, mas faz o podcast funcionar, beleza? Mas não esqueça que se você não gostou da troca do âncora, pode colocar um comentário, porque isso vai ser atualizado. Não, se você não gostou da troca do âncora, com certeza a Thalita vai colocar aí, porque é a esposa do Mário, vai pegar e só ela que vai comentar isso. E o Diego, talvez, né? Acho que nem o Diego. Nem o Diego. O Diego acho que vai gostar dessa troca. Mas é isso, pessoal. Brincadeiras à parte, eu espero que você tenha gostado. Quero agradecer profundamente ao Carlos por ter aceito aqui participar do nosso primeiro episódio dessa nova temporada e nova série aqui do Dissimulados. E fala aí, Carlos, como que as pessoas te encontram, meu camarada? Muito bem. Bom, primeiro eu quero agradecer muito o convite de vocês, né? Sou um fã aí do trabalho de vocês, já de muito tempo. E nós também de você, De muito tempo, inclusive, né? Desde 2002. Desde 2002. Então, bota tempo aí. Então, agradeço muito. Espero que tenha sido útil. Então, comenta se foi bom também. Se quer me ver mais vezes aqui também, comenta. E vocês podem me encontrar ou pelo próprio escritório, né? Ou no LinkedIn. No LinkedIn é a única rede social que eu tenho. Eu apaguei as outras para não perder tempo. E eu permaneço seguindo vocês em todas as redes sociais que vocês têm. Mas eu só sigo no LinkedIn mesmo. E aí a gente, de repente, vai colocar aí que a gente não combinou, né?
Não combinou. Por isso Mas que de repente coloca o seu link no LinkedIn aí, sei lá. Pode? A Nath já falou que pode. pode, Nath falou que pode. Meu nome também não é nenhum José da Silva, né? É Carles M. Noviques, né, no LinkedIn. Carles é que nem Carlos, só que é com K e com I. Vocês me encontram lá. Então tá bom. Obrigado. Valeu. Muito bom. Valeu. É isso aí, Obrigado. pessoal. Um abração e a gente se vê no próximo episódio.